Olá, meus irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você e também com a sua família. E a nossa geração é uma das gerações mais privilegiadas de todos os tempos. Nossa geração está vendo as profecias bíblicas se cumprirem a respeito de Israel, a respeito da igreja, a respeito do mundo e a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das profecias que apontam para a volta de Jesus seria a profecia que diz que o povo de Israel voltaria a habitar na sua terra, a terra que Deus deu a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, e que este povo se levantaria novamente como uma grande nação. Imagine os irmãos e os amigos que até a Segunda Guerra Mundial este povo estava sendo dizimado, este povo estava sendo perseguido, este povo estava sem nenhuma esperança de sobrevivência. Mas, terminando a Segunda Guerra Mundial, em 1948, esta nação é restaurada. E de lá para cá, menos de 100 anos, Israel passa a ser uma das nações mais desenvolvidas no mundo, nos campos da tecnologia e do militarismo. Hoje, nós estamos aí diante dos noticiários informando que Israel está envolvido, juntamente com os Estados Unidos, em uma guerra contra o Irã. Israel, uma nação pequenina, Israel, um povo pequeno, lutando contra uma das maiores nações do mundo e lutando pela sua sobrevivência. Haja visto que o regime iraniano ameaçou varrer, isto mesmo, esta foi a expressão usada, eles ameaçaram varrer Israel do mapa, ameaçaram destruir totalmente o povo judeu. Mas muito bem, eu quero deixar a vocês algumas das referências bíblicas mais impressionantes a respeito das profecias sobre Israel. A primeira referência está no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. E eu preciso lhe informar que esta profecia do livro de Amós tem aproximadamente 2.700 anos. Veja o que o Senhor Deus disse a respeito do período em que nós estamos vivendo. Está escrito assim, palavra do Senhor Deus: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Capítulo 9, versículo 14. Agora observe o versículo 15. E eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Observe que Deus diz que iria restaurar o povo de Israel à sua terra. E Deus diz que aquele povo iria plantar pomares de forma impressionante. Hoje, Israel é um dos grandes produtores de frutas, legumes e verduras. E mais impressionante ainda é que esta produção acontece no meio do deserto. Isto mesmo, Israel desenvolveu um sistema de irrigação e eles produzem no deserto. Agora veja o versículo 15, que Deus diz que haveria de plantá-los na sua terra e nunca mais eles seriam arrancados delas. O povo de Israel passou por vários exílios, vários cativeiros, vários períodos em que eles precisaram abandonar a sua terra. Mas Deus diz que nos últimos tempos eles voltariam para nunca mais sair de lá. Por isso não adianta os ayatolás iranianos dizerem que vão varrer Israel do mapa, porque a última palavra é do Senhor Deus. Se você ler também em Joel capítulo 3, você vai encontrar várias profecias sobre este período da restauração de Israel. Em Zacarias capítulo 2, o Senhor Deus fala da proteção
que ele daria ao seu povo, o povo de Israel. No versículo 5 ele diz: eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quando você vai para Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 6, o Senhor Deus diz o seguinte: naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Deus dizendo que os comandantes, que os chefes de Israel seriam como fogo consumindo a lenha, consumindo ao seu redor. Se você observar, desde 1948 já houve várias guerras envolvendo Israel e as nações vizinhas, e em todas elas Israel saiu vitorioso. Israel está vencendo, e vencendo não simplesmente porque tem um dos melhores exércitos do mundo, não simplesmente porque tem uma das melhores tecnologias militar do mundo. Está vencendo porque Deus assim o falou. O livro do profeta Zacarias tem aproximadamente 2.500 anos que foi escrito. 2.500 anos. E agora Deus está cumprindo aos nossos olhos essas profecias. E estas profecias dizem muito a respeito do final dos tempos, dizem muito também a respeito do período em que Jesus Cristo, o nosso Senhor, haveria de voltar. Se prepare. Se você já é cristão, continue perseverando, lutando contra as suas fraquezas carnais e se esforçando para agradar a Deus. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, faça isto, porque os sinais estão se cumprindo, tanto no mundo como em Israel e também na igreja do Senhor Jesus. Jesus está para voltar, para buscar o seu povo. Será um momento de glória, um momento maravilhoso para aqueles que for com ele para os céus, mas também será um momento tenebroso, um momento de grande tribulação, tribulação como nunca houve e jamais haverá no mundo, aquele período para quem ficar aqui nesta terra, porque Satanás vai levantar um homem a qual a Bíblia chama de anticristo, e durante 7 anos haverá grandes calamidades na face da terra, perseguição, morte, sofrimento, tragédias, catástrofes naturais, tudo por causa do pecado do homem em rejeitar a Jesus e aceitar o anticristo, aceitar aquele que é a personagem incorporada por Satanás para governar este mundo durante o período da grande tribulação, o período dos 7 anos. Se prepare, Jesus Cristo está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.